Esse é o último vídeo de uma sequência de aulas em que meu objetivo foi te ensinar a se alimentar da forma correta para perder gordura ou ganhar massa muscular. E para fechar com chave de ouro, eu vou te ensinar a utilizar essa planilha que compreende todos os ensinamentos que eu te passei nas aulas anteriores e em menos de 1 minuto ela consegue te oferecer quantas calorias e quanto de cada macronutriente tu deve consumir para chegar no teu objetivo. Então, vamos lá dar uma olhada nela. A planilha ela é dividida em 4 janelas. Na primeira delas, você vai descobrir qual o valor do seu gasto energético. A segunda serve para aquelas pessoas que queiram perder gordura, descobrir quantas calorias e quanto de cada macronutriente ela deve consumir. A terceira é a mesma coisa, sendo que para pessoas que queiram ganhar massa muscular. E a quarta serve para fazer uma validação do seu gasto energético. Então, eu vou explicar cada um agora individualmente. A primeira coisa que você vai fazer quando você abrir a planilha é preencher esses dados de peso, altura e idade. Esses dados vão servir para você descobrir a sua taxa metabólica basal. Então, vamos preenchê-lo com os dados do João, que a gente citou lá no exemplo. Então, ele tinha 75 quilos, tinha 1,75 m e vale ressaltar que essa altura você deve colocar em centímetros, ou seja, você não vai colocar 1,75, você vai colocar 175, que é em centímetro. Então, você coloca 175, a idade em anos, 20 anos, e aí já dá o valor aqui ao lado de 1.838 calorias, que é exatamente o valor que a gente encontrou lá no exemplo. E aí, é dividido em homem e mulher. Caso seja mulher, você vai pegar esse valor da direita. Caso seja homem, você pega esse valor da esquerda. Então, como o João é homem, nós vamos utilizar esse valor de 1.838 calorias. Então, a gente pega esse valor e copia aqui onde tem TMB e coloca 1.838. O segundo passo, como eu falei, é a gente descobrir qual o nível de atividade física, levando em consideração apenas aquelas atividades do dia a dia, da rotina, sem levar em consideração o exercício. Então, a gente vai utilizar essa tabela aqui ao lado. Como eu falei, a maioria das pessoas vai se encaixar nesse nível de sedentário, assim como o João. E você pode ver que é uma faixa, é de 1 a 1,4. O que eu gosto de fazer é sempre utilizar a média. Então, no caso sedentário, eu gosto de pegar 1,2. Se fosse pouco ativo, entre 1,4 e 1,6, eu pegaria 1,5 e assim sucessivamente. Então, como o João é sedentário, a gente pega aqui 1,2 e bota esse 1,2 onde tem aqui NAF, que é o nível de atividade física. Então, a gente vai e bota 1,2. E a gente encontra esse valor aqui de 2.205,6, que é justamente a taxa metabólica basal multiplicado por esse nível de atividade física, que é exatamente o valor que a gente tinha obtido lá no exemplo. Mas, como eu falei para vocês, ainda falta adicionar a esse valor o gasto com exercício. E para isso, a gente utiliza os METs. Como eu disse, para calcular o gasto energético durante um exercício, a gente deve multiplicar o peso vezes a duração desse exercício vezes o MET específico desse exercício. Então, eu trouxe aqui para vocês os METs de algumas atividades, como musculação leve, moderada e intensa, uma corrida leve, que é aquele famoso trote, uma corrida também mais intensa. Então, você vai fazer esse cálculo aqui ao lado. O peso, ele já preenche automaticamente, porque você já colocou lá em cima. O MET, você vai escolher de acordo com a sua atividade. Então, por exemplo, a do João é 4,5, que é uma musculação moderada. Então, você preenche aqui 4,5 e aqui você coloca a duração do exercício. E eu tenho que ressaltar, essa duração é em horas. Ou seja, como o João faz musculação 1 hora por dia, você clica aqui e coloca 1. E aqui ele já dá o valor de 337,5, que é justamente o que a gente encontrou. Ele já preenche aqui em cima automaticamente, dando o gasto energético total, que é exatamente igual ao que a gente encontrou, de 2.543,1 calorias. A segunda janela vai ser utilizada para as pessoas que querem perder gordura. Então aqui tem as recomendações que eu citei nas aulas. Você apenas deve escolher a que você quer para você. Então, por exemplo, eu citei que a perda de peso semanal deve ser de 0,5 a 1%. Vamos supor que você queira perder, então, 1% do seu peso por semana. Então, você preenche aqui 1. Eu citei que a quantidade de proteína é entre 2,3 e 3,1.
Mas eu falei que a proteína é muito importante em dietas para perda de gordura, então você quer consumir ali o valor máximo. Então você coloca 3,1. Na quantidade de gordura, eu comentei que quanto menor a quantidade de gordura, maior é de carboidrato. Então, você ficou ali com a quantidade de gordura em 20%. Então, você coloca 20. E você não precisa preencher o carboidrato, porque ele já preenche automaticamente para você. Então, se você for observar, tem aqui o seu consumo calórico de 1.718 calorias por dia, que é um déficit de 825, e com esse déficit, ele pega o seu gasto energético total, que é de 2.543 calorias, e subtrai do seu consumo total de calorias, que é 1.718, dando esse déficit de 825 calorias por dia para você perder gordura. Aqui a gente tem que você deve consumir 232,5 gramas de proteína por dia, 111 de carboidrato e 38 gramas de gordura. E se você tiver curiosidade, aqui embaixo ele diz também quanto isso dá em grama por quilo. Então a gente tem que são 0,51 gramas por quilo de gordura, 1,48 de carboidrato e 3,1 de gordura, como você mesmo escolheu. A terceira janela vai ser utilizada para as pessoas que queiram ganhar massa muscular. E assim como na janela anterior, ele traz as recomendações e você apenas tem que optar por aquela que você quer. Então, durante as aulas, eu citei que pessoas que são destreinadas, que ainda não têm uma grande quantidade de massa muscular, podem escolher valores maiores de superávit, enquanto aquelas que já são mais treinadas, já têm maior quantidade de massa muscular, devem escolher quantidades menores. E aqui ele traz justamente isso. Então, você deve escolher qual superávit você quer. Então, por exemplo, se você quiser 20% de superávit, você coloca 20. Aqui você deve escolher a quantidade de proteína. Então, você escolhe 2 gramas por quilo, por exemplo, e a quantidade de gordura, assim como foi na janela anterior. Então, você vai e escolhe, de novo, 20%. E automaticamente ele já dá a quantidade de caloria, proteína, carboidrato e gordura que você deve consumir. Então, se você for observar, ele determina que você deve consumir 3.051,72 calorias por dia, o que dá um superávit, ou seja, um valor calórico acima daquele seu gasto energético que você descobriu, de 508,62 calorias. Também dá quantidade de proteína por dia, 150 gramas, de carboidrato, 460, e de gordura, 68 gramas por dia. Novamente, se você quiser saber em gramas por quilo, tem aqui embaixo. Essa parte aqui ao lado eu trouxe porque o artigo também determina que esse ganho de peso deve ser de 0,25 a 0,5% se você for iniciante e de 0,5% se você for avançado. Então ele já calculou aqui automaticamente que o mínimo de superávit é de 206,25 e o máximo de 412,5. E se você for olhar direitinho, o superávit que você encontrou é um pouco maior do que esse máximo, por isso que ele ficou amarelinho. Então, você tem duas escolhas. Ou você continua nesse superávit de 500 calorias, que é um superávit de 20% do seu gasto de manutenção que você achou, ou então você vai diminuindo até o valor dar nessa faixa. Então, ao invés de 20%, você pode colocar 15%, o que desceu para um superávit de 381 calorias, e agora ele está nessa faixa. Então, realmente fica a seu critério. Se você quiser um superávit maior, que mesmo assim ultrapasse um pouquinho o máximo, pode ficar nele. Caso você queira ficar na determinação, você fica. É você que escolhe. A quarta e última janela serve para você fazer uma validação do seu gasto energético. Isso por quê? Porque, na verdade, o que a gente faz ao descobrir aquele gasto energético é uma estimativa, porque existem muitas variáveis. Então, utilizando esse método, você pode determinar com precisão um pouco maior qual seria, de fato, esse seu gasto energético. Então, durante 2 semanas, você vai fazer uma dieta isocalórica. Lembra dela que eu falei lá na aula 1? É uma dieta em que você consome a mesma quantidade de calorias que você gasta. Então, você vai consumir durante 2 semanas a quantidade de calorias que você achou do seu gasto energético. E, durante essas 2 semanas, você vai se pesar diariamente. Então, eu já preenchi aqui com suposições de peso só para a gente ganhar tempo. Então, como fazer a leitura de tudo isso? Você vai fazer uma comparação da média de peso da semana 2 com a média de peso da semana 1. E assim como eu coloquei aqui, se esse valor, se essa comparação é positiva, quer dizer que o seu gasto energético foi um pouco superestimado. Então, você deve consumir um pouco a menos de calorias do que o gasto energético que você achou.
Já se esse valor der negativo, quer dizer que ele foi subestimado, ou seja, o seu gasto energético total real é um pouco maior do que aquele que você achou. Ou se der igual ou pouca diferença, quer dizer que o seu gasto energético realmente é aquele que você achou. E aí, eu utilizo esse método? Não utilizo. Por quê? Porque existem diversas variáveis no peso, muita coisa pode mudar. Você fica aí 2 semanas nessa de se pesar todo dia. O que é que eu faço? Eu adoto realmente o gasto energético que eu achei e eu vou adequando isso com relação ao meu dia. Então, por exemplo, se eu estiver numa dieta para ganhar massa muscular, eu utilizo o gasto energético que eu achei, o superávit que eu determinei, e aí eu vou vendo o meu físico no dia a dia. Se eu sentir que eu estou ganhando muita gordura, quer dizer que esse superávit está muito grande. Talvez eu tenha superestimado o meu gasto energético. Então, é isso que eu faço. Eu utilizo realmente o valor energético que eu encontrei e vou adequando com relação ao meu dia. Eu acho mais fácil, eu acho melhor. Mas se você quiser, também tem esse método. Escolha o que você preferir. Foi um grande prazer ter você aqui comigo durante todas essas aulas. Espero que tenha gostado. E se tiver te ajudado, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda-feira, meio-dia, tem vídeo novo com conteúdo que com certeza vai te ajudar. E também me segue lá no Instagram, que eu compartilho muito conteúdo por lá e é uma oportunidade de você ter um contato mais próximo comigo. Então tamo junto e até a próxima.